Abecedário Festival da Palavra. Este ano, para a primeira edição, resolvemos escolher a palavra fronteira. Temos estado, ao longo destes 4 dias, hoje é o último dia do festival, a abordar, a conversar, a falar sobre as várias perspectivas, as várias nuances da palavra fronteira. Tem sido um festival que tem corrido muito bem, tem tido uma adesão que nos tem entusiasmado imenso. Estamos muito felizes, mesmo uma segunda-feira, aqui estamos, e agradeço imenso estarem, enfim, todos aqui. Ainda vamos ter mais um painel ao final da tarde, que é o encerramento do festival, onde vamos anunciar a palavra do próximo ano. E queria dar as boas-vindas também aos nossos convidados, aos nossos participantes, o professor Jorge Soares, o nosso moderador é o Tiago Carrasco, a doutora Ana Vasconcelos e o Luís Castro, da Carnard. Bem-vindos. Vou dar a palavra ao doutor António Cerzelo, que é vogal da Junta de Freguesia de Arroios, que nos apoiou, que nos disponibilizou também esta fantástica sala, esta fantástica biblioteca, que é gerida pela Junta de Freguesia de Arroios. A Junta de Freguesia de Arroios é um dos nossos parceiros neste festival, centrado também nas livrarias e que decorre não só nas 3 livrarias aderentes, como nas bibliotecas. Tivemos ontem em Galveias e nos Cruxelos, e hoje vamos estar aqui. Depois ainda temos ali mais uma sessão também com crianças. Bem-vindos, muito obrigado. Soutor, faz favor. Boa tarde, bom dia a todas e a todos. Eu tenho, em nome da Sra. Presidente da Junta, vos saudar e dar as boas-vindas para esta sessão aqui nesta biblioteca, a livraria, e é com grande prazer que os recebemos e esperamos continuar a receber noutros eventos que queiram também realizar. Não podia deixar de saudar a Sra. Doutora Ana Vasconcelos, psiquiatra, que eu já tive o prazer de encontrar aqui há tempos, há uns meses, no Porto, num outro evento, também estivemos presentes, o Sr. Professor Jorge Soares, da Fundação Gulbenkian, o Luís Castro, da Carnard, grupo de teatro que eu já conheço de muito tempo, e o Tiago Carrasco, que é o jornalista que vai fazer a moderação. Muito obrigado. Espero que seja aí moderado na moderação. Eu não podia deixar de dizer que levar a cabo leituras, cafés literários, leituras ensinadas, a importância de todos estes modos de tentar chegar aos vários públicos que devemos encorajar a ler e, sobretudo, a ativá-los em relação ao presente que vivemos e ao futuro que vamos ter de viver, e que provavelmente não será mais fácil do que o presente que estamos a viver. Lembro-me, ao ler as vossas iniciativas, as tertúlias, os cafés literários, as leituras ensinadas, nesta biblioteca que é de 1883, a primeira biblioteca pública de Lisboa, lembro-me das preocupações da República e dos republicanos nessa altura, que eram, salvo as páginas que passámos no tempo, iguais àquelas que vocês estão a ter hoje, que é dar instrução ao povo, dar cultura ao povo e dar cultura, sobretudo, àqueles que não têm a facilidade de ter acesso à cultura, como nós temos, graças a Deus, e eles não tiveram, graças à pobreza. Portanto, é importante tentarmos chegar às várias camadas sociais, e essa é uma preocupação desta Junta de Freguesia. Ouvirmos as elites, para com as elites chegarmos ao povo que aqui vive, que não é um povo rico. Temos 92 nacionalidades aqui, que também temos de integrar na nossa cultura e nas nossas vivências, com respeito pelas deles, mas também com respeito pelas nossas, que não devemos abdicar. E, por outro lado, temos também uma densidade grande de pessoas idosas que aqui vivem e não vivem nas melhores condições. Os idosos daqui não vivem com 1.000 euros de renda, vivem com 300 ou 350. E depois temos uma outra população que também temos de atender a elas. E estes eventos são muito bons. Eu lamento que não esteja aqui
outra gente e outras pessoas, mas como devem compreender a esta hora, as pessoas não podem chegar, não têm tanta facilidade de chegar aqui, o que não tira nenhum valor àquilo que estão a fazer e encorajo-vos a que noutras voltas que queiram dar, continuem a passar por cá, isoladamente ou coletivamente, para fazermos estes eventos. Mais nada vos quero dizer, de novo agradecer, saudar cada um de vocês e fico à espera das vossas intervenções, já de antemão com admiração, porque sei que vão dizer coisas importantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Já peço desculpa pela minha voz, estou aí gripado e, portanto, não a consigo projetar como gostaria. Agradeço imenso a possibilidade de estar aqui, no início de um espaço que eu não conhecia, só por isso já valeu a pena e tenho a certeza que daqui para a frente ainda vai melhorar. Portanto, tenho o prazer de estar acompanhado pelo professor Jorge Soares, da Fundação Gulbenkian, e presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pela professora Ana Vasconcelos, pela psiquiatra, e por Luís Castro, diretor da Carnart, ator e um artista transversal, porque além de escrever peças para teatro, representar, também faz instalações, também é artista plástico. Portanto, temos aqui um excelente painel e temos um tema denso, um tema que alimenta discussões entre seres humanos desde os primórdios da humanidade. A discussão sobre se somos ou não donos do nosso destino tem alimentado, como disse, discussões e tertúlias e pensamentos desde o início do homem, da arte e do pensamento. Mexe com tudo que é inerente ao ser humano, desde a nossa biologia à religião, até às nossas decisões do dia a dia. Foi tema também de inúmeras obras literárias no teatro e no cinema, o destino. Terão Albert Einstein, Leonardo da Vinci nascido predestinados para mudar o mundo? Conheceria Shakespeare melhor que nós o destino para lhe conferir, para lhe dar tanto destaque nas personagens e nas obras que criou? O destino é também uma das palavras que mais usamos nas nossas vidas sem termos pleno conhecimento sobre o que ele significa e representa. No entanto, quase todos nós o usamos para explicar, muitas vezes, para teorizar aquilo que nos acontece ou acontece a outra ao longo das nossas vidas. E para nos ajudar a aprofundar realmente este tema e tentarmos saber mais sobre ele, se isso for possível, tenho aqui este painel e gostaria exatamente de começar por perguntar se os avanços nas ciências da vida, na genética, nos ajudam a perceber melhor se uma pessoa está fadada, predestinada a algo logo no seu nascimento. E deixo esta questão para já, ou com a Ana Vasconcelos, ou com o Jorge Soares, para arrancarmos esta discussão. Quer que eu responda primeiro? Eu tinha aqui feito umas notas porque eu acho que, como psiquiatra, a falar sobre identidade, e agora ainda por cima trouxe-me aqui o Shakespeare, que eu penso logo que o sleep to die, o sleep back James to dream, é terrível. Mas eu, ao me ser pedido para entrar neste painel, eu não sei se falar de identidade como destino. Sei falar como identidade como alguma coisa que é pertença de nós próprios, na nossa interioridade, mas que também é pertença de nós próprios como cidadão na Polónia. E há uma pessoa que eu gostava de convidar para aqui, se me concordar, que porque mais do que a gente pensar, então a identidade é parte da cultura, é parte da natura. Eu acho que alguém que nos ajuda
ajuda a perceber bem a nossa identidade neste duplo aspecto é o Paul Ricoeur, quando fala da identidade narrativa. Na verdade, eu penso que a nossa identidade, está aqui um ator, e ontem estive no teatro e estive a ver o Zoom, que na verdade nos apela para como é importante nas imagens pôr narrativa. A nossa identidade humana, bem disse Paul Ricoeur, é uma identidade narrativa. E não há dúvida de que falar de destino é, na verdade, a gente pensar que esta identidade é elaborada no fluxo do tempo, do cronos, e que nos vai dando a capacidade, através de uma narrativa, desde que somos pequeninos, em que os bebés têm o que se chamam as protonarrativas, são as coisas da pedopsiquiatria, mas vai-nos dando uma capacidade pela nossa identidade, que é dinâmica, de nos construindo na nossa existência íntima, e a gente vai-se contando sempre narrativas a nós próprios, sobre a nossa história, sobre o que nos aconteceu, sobre o que na ficção das nossas memórias nos julgamos que nos aconteceu, e vamos contando essa narrativa, como eu agora estou aqui a fazer, quer a nós próprios, quer aos outros, e é aí que também entra a identidade como pertença do nosso grupo, da comunidade. E por isso, neste contexto de pensar a identidade como narrativa, e porque o início daquilo que permite que depois a gente tenha linguagem e vá conversando connosco próprios é inato, a coisa fica difícil. Por outro lado, eu não sei se concorda comigo em relação à ética, o Dr. Jorge Soares, eu acho que cada vez mais a gente sabe sobre o funcionamento mental e cada vez a gente sabe menos. E, portanto, é tudo muito mais naquilo que dizia o Blanchot, fazer boas perguntas em vez de dar boas respostas. Obrigado, é realmente muito inspirador estar aqui. Nós temos esse contraste entre estar num edifício muito antigo, e estar a falar sobre coisas do futuro, que é um contraste muito interessante, se calhar aqui também na fronteira, nestas duas temporalidades. Eu, quando recebi a proposta do Carlos, agradecer muito este privilégio de poder estar aqui, é bom, quando viveu este vício perigoso de pensar. É bom fazê-lo neste ambiente descontraído da tertúlia, pese embora esta não seja a hora da tertúlia. Nós teríamos que ter uma hora um bocadinho diferente para estarmos mais um pouco assim. A questão das identidades, eu estive a pensar que não sabia exatamente que tipo de identidade. Identidade é um conjunto de características ou traços que identificam uma pessoa ou uma comunidade. Nós podemos discutir a questão das identidades no sentido grupal. Identidades étnicas, por exemplo, que levam a questões muito interessantes do ponto de vista da vulnerabilidade, do ponto de vista da discriminação. E a identidade existe. Não sei se há muito pouco tempo os filmes de uma hora, na RTP3, acerca de bairros muito identidades, que era na Editora, que era no Turrão 2, em que uma senhora dizia: eu não preferia ir viver para um prédio, e ela dizia: pois, mas só se fôssemos todos. E é verdade, o Brexit não é outra coisa senão uma discussão sobre identidades. E isso supõe as claques e a agressividade, não é a solução. Mas, portanto, restringindo aqui à identidade psicológica, que é, no fundo, o modelo mental de si próprio. E a pergunta que foi feita é se já explicam tudo de onde a gente vem para até onde a gente vai. A resposta é não. Na verdade, nós temos o nosso genoma, muito que isso desaponte, é muito parecido com os primatas. Nós só diferimos cerca de qualquer coisa da percentagem dos nossos cérebros, os primatas. Não é? Portanto, logo aqui dá para perceber um bocadinho. Se então analisarmos os nossos genomes,
Nós indicamos, por exemplo, o genoma da doutora Tilália Cardoso difere menos de 0,1% do da Cristina Ferreira, por exemplo. Portanto, temos que ir à procura de outras coisas para explicar isto. Temos que ir à procura de outras coisas para explicar isto. Os nossos genes são genes muito conservadores. Portanto, procuram conservar ao longo do tempo da história da humanidade, procuram conservar-se. E utilizam os organismos para se conservarem. De alguma maneira, os organismos se replicam, os genes replicam-se também. Os genes em si, como dizia o Dawkins, são egoístas. No entanto, os genes são também suscetíveis de influências adaptativas, aquilo que eu próprio chamava os metas, que hoje utilizamos para significar aqueles cartoons que recebemos no WhatsApp. Quer dizer que a importância da cultura, não tem nada da cultura, nem sei o que é, aquilo que nos rodeia, seja ambiente, seja religião, seja a moral, seja os costumes propriamente dito, tem uma influência ao longo do tempo muito grande na expressão dos genes. E isso naturalmente explica muitas coisas. Eu quase diria que a expressão da cultura é tão grande que os genes são particularmente irrelevantes para compreender a natureza humana. Não para perceber que somos iguais aos macacos, não para perceber que temos desde há 2 mil milhões de anos ou 3 mil milhões de anos genes que se mantiveram conservados, isto é, que são os mesmos, mas, na verdade, a influência cultural é porque é neste momento mais importante. Talvez não a colocasse em termos de destino. Destino, até, sobretudo em Portugal, está muito ligado a qualquer coisa que vai acontecer e que é independente de nós. E que nós associamos muitas vezes a uma força quase transcendente e portanto, para além dos genes, ainda havia uma outra força que nos colocava em determinados sítios, em determinadas zonas. Para além de ser muito o moto do fado, precisamente porque a gente não percebe, portanto, eu não sei, talvez ficasse agora por aqui. Eu gostaria de perguntar ao Luís de que forma é que a questão da identidade e da construção da identidade contribuiu para a sua produção artística, ou seja, de que forma é que as suas obras foram saindo resultado também da construção de uma identidade própria, ou quase que sobrevivem a isso, são independentes dessa construção identitária do próprio artista? Boa tarde, bom dia aliás, bom dia a todos e obrigado também. Respondendo assim imediatamente, Tiago, digo-te que sim, pois porque eu quando pego, por exemplo, num texto de um dramaturgo português, do Bernardo Santarém, por exemplo, transformo-o de forma tal que o resultado final é um objeto muito pessoal, realmente. Tem um ponto de vista muito, e mesmo com os Lorcas e com os Shakespeare isso aconteceu. Portanto, há uma espécie de um apoderar-me de uma fonte de inspiração. No fundo, eles acabam mais por funcionar efetivamente como fontes de inspiração, e depois o espetáculo é efetivamente um espetáculo muito pessoal. Havia muitas pessoas que me diziam: não, Luís, esta hierma não é do Lorca, esta hierma é tua, porque efetivamente há uma influência imensa, há uma apropriação e uma transformação sobre o objeto muito especial. Pronto. Isto porquê? Porque eu investigo um conceito que oscila entre as artes de palco e as artes plásticas, que nós chamamos performance e instalação, e que no fundo, na qual eu digo que os objetos se humanizam e que os humanos se objetizam ou se objetificam. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os performers têm que se anular da sua carga emocional e os objetos, por sua vez, pela composição com que são instalados e pela história que trazem consigo, que normalmente são objetos, são caveiras, ossos,
enfim, antiguidades, objetos com alma, não são objetos novinhos, são objetos que têm em si uma história e que, portanto, se tornam responsáveis pelo aporte emocional, na verdade, pela composição que é gerada, tornam-se eles realmente os principais protagonistas do trabalho. E, portanto, efetivamente, os autores que de alguma maneira lançaram aquela inspiração, ou os temas, porque podem não ser autores, pode ser só uma situação genérica, podem ser as alterações climáticas, por exemplo, quando partida do trabalho, ou a identidade, ou de género, por exemplo, ou questões religiosas, enfim, pronto. Há pontos de partida e depois há uma construção a partir dos objetos ou eventualmente das imagens filmadas que se apodera do texto ou do tema e depois o metaforiza e o projeta de uma forma própria. E, portanto, será uma forma minha e, eventualmente, do meu companheiro, Velzé, que trabalha muito intimamente comigo nesta edição. E, portanto, efetivamente, eu acho que eles são realmente, se não fosse eu a fazê-los, os de objetos, os de imagem a mais dela, se não fosse eu a fazê-los, provavelmente eles não seriam assim. Por isso eu muito dificilmente posso dizer que faço teatro, não é? Portanto, nós no início concorríamos a teatro, depois começámos a concorrer a cruzamentos disciplinares e ultimamente até nos atrevemos a concorrer a artes plásticas e corremos mal porque não nos deram apoio, mas enfim, isso é outra história. Mas efetivamente o trabalho tem essa apropriação, realmente são coisas muito de autor, vá lá. Sim. O Luís é um dos artistas portugueses que melhor conhece a cultura italiana, a literatura italiana, trabalhou muito com uma grande obra, uma obra inigualável como a Divina Comédia de Dante. Em muitos séculos de literatura, diria que ninguém chegou àquele nível, muito poucos poderão acabar de chegar a um nível de uma obra como a Divina Comédia. Depois de a ter estudado a fundo, acha que Dante tinha, de uma forma identitária ou genética ou de uma forma predestinada, algo que outros autores não teriam? Ele nasceu para aquilo que tinha que ser Dante a escrever a Divina Comédia? Bem, eu acho que cada um de nós é o construtor da sua própria obra, da sua própria identidade e da sua própria vida, não é? Se só Dante é que poderia ter escrito a Divina Comédia, eu acho que sim, claro, só Dante é que viveu naquelas circunstâncias políticas sociais, só Dante é que teve aqueles antecedentes de formação, enfim, de vida. Portanto, eu acho que realmente o sítio onde nós nascemos, o nosso envolvimento, enfim, tudo aquilo que o professor Soares dizia há pouco sobre o meio que nos rodeia ter a influência que tem em nós, é um facto inabalável, não é? É uma verdade. Só Shakespeare é que poderia ter escrito aquilo naquela época, não é? Portanto, sim, eu acho que a identidade dele passou, é como a de Leonardo, são cruzadas pela sua... Leonardo, então, ainda é muito mais abrangente, porque foi àquelas áreas todas, desde a ciência à astronomia, à culinária, enfim, à gastronomia, à escrita, não é? Portanto, são... Por um lado, mas agora, se existe alguma predisposição genética para a pessoa, evidentemente existirá, não é? Quer dizer, porque nós somos todos diferentes, é tal coisa, por muito que o nosso genoma seja muito parecido com o dos primatas, somos indivíduos com características específicas, portanto, aí não há como... Doutora Ana Vasconcelos, gostaria de pegar aqui na última frase do Luís, cada um, portanto, temos características específicas, para lhe perguntar se desde a infância, se há características que vão ser imutáveis, ou seja, que mesmo que o contexto mude,
do jovem, do adolescente em questão, da criança, do jovem adolescente em questão, se essas características, no campo, portanto, psiquiátrico, daquilo que analisou-se, são características que muito dificilmente vão se alterar. Olha, eu respondo a isso com uma vontade também de pegar em duas coisas que eu vi aqui, se não se importa. Por um lado, em relação ao genoma, e eu não sei se o Dr. Jorge Soares me acompanha nesta ideia, mas a gente sabe que, na verdade, o nosso genoma é parecido com o da mosca. Muito, muito parecido. Mas há uma coisa que faz a diferença. E essa existe até quase nós morrermos, e essa sim é alimentada pela cultura e pelas boas práticas de cidadania, que é a plasticidade neuronal. Não sei se concorda comigo. Mas, na verdade, nós temos um cérebro com uma massa branca que permite uma infinitude de caminhos, desde que nos ponham, como disse, os alimentos certos. E que tem a ver com os contextos, não é? E não é por acaso agora que, e tem a ver um pouco com o que disse, há, na verdade, algo de inato em nós, que faz com que as pessoas tratem as representações mentais visuais e que as pessoas ponham em linguagem, através dos tais princípios protonarrativos que os bebés têm, que vêm, na verdade, logo de início, e há cada vez mais estudos sobre isso, sobre a forma como a criança intersubjetiva, na sua subjetivação, são nomes complicados, mas é no seu sentido, a maneira como a identidade narrativa dos pais lhe transmite os cuidados. Mas há uma coisa, eu não consigo deixar de responder aqui ao meu colega, e desculpe lá, não quero tirar o seu papel, mas eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, não sei se conhecem, o Pascal Quignard trabalha muito o antiquário, aquele homem que vai buscar os objetos que trazem história. É lindíssima a noção do Pascal Quignard e que tem a ver com o que acabou de dizer, e que o Dr. Jorge Soares também falou, que é, a gente também, além de não poder, no meu entender, e se pegarmos no António da Barra, chegamos às mesmas conclusões, a gente não pode dizer isto é inato, isto é cultural, isto é natureza, isto é cultura, não conseguimos. Nós somos uma fusão, alguém falava nisso, não é? Nós somos uma fusão, mas, sobretudo, parece-me que não há só esta ideia individual da nossa identidade, há toda uma cultura transgeracional e que o Pascal Quignard, que estamos aqui no Festival da Palavra, fala sublimemente sobre esta ideia de que o antiquário é quem vai buscar os objetos antigos, que parecem velhos, mas que têm uma história muito grande. E a partir dessa história, se calhar diria eu, eventualmente ir buscando o sonho do Shakespeare, que com a nossa identidade inata, com a nossa identidade que apanhamos dos nossos pais, da nossa cultura, consegue-se fazer o novo e o diverso. E isso eu penso que é o que o Ricardo trouxe a esta ideia de identidade narrativa, é que ele põe-na como dinâmica e como qualquer coisa que está sempre aberta à mudança e está sempre aberta ao diverso. E isto é importante, deixe-me só dizer, porque pensando nas identidades culturais e no mundo em que nós estamos, eu penso que a nossa identidade tem que nos pôr a pensar no diverso e não no diferente. A teoria do Ricardo. Sim. Eu só ia aqui deixar uma dúvida muito rapidamente, que eu tenho, se calhar também ficaram com ela. Se a teoria do Ricardo é baseada na construção narrativa de ficções que as pessoas alimentam da sua própria história. E das histórias vívidas. Das histórias vívidas, mas que são muitas vezes ficcionadas pelo próprio. Mas também tem, são das duas. O Ricardo fez a sua teoria juntamente com psicanalistas, com um pedopsiquiatra que é o Daniel Stern, que estudou muito estas protonarrativas dos bebés. Portanto, ele está bem inserido na psicanálise e nas novas teorias da neurociência, digamos assim. Portanto, o problema é que a gente não pode pensar que há só um ou só há outro. Eles fundem isso. Aliás, o grande problema é que nós não vivemos no ovo, vivemos no i. Em tudo. Fica difícil. Eu acho que o nosso moderador
renovação dos tecidos é igual, mas há um componente que não é igual. É esse que é pequeno, mas que é suficiente para nos dar traços diferentes, característicos, traços fisionómicos. Eles não têm igual nariz, não têm igual cara, mas também provavelmente ter aí aptidões. E aí é que temos que buscar o talento. E o que o ambiente faz aí não é mais do que proporcionar que o talento se exprima. Nós não somos todos Shakespeare, nem todos Camões, nem todos. Não é? Mas se houve, mesmo em contextos difíceis e adversos, digamos, podemos dizer, em fases muito incipientes do conhecimento cultural, da transmissão da informação, etc., é porque realmente as pessoas eram um bocadinho diferentes. Portanto, é verdade que há aí tem que haver seguramente um componente humano. Agora, quem comanda tudo é o cérebro. Como é o nosso cérebro? Comanda tudo tem que se inscrever no cérebro. E é isso que os neurocientistas estão a tentar perceber. Não só modos de proceder, como outros ainda mais interessantes, como a consciência. Não é? Como é que a consciência se instala? Como é que se instala? Como é que se instalam valores morais? Por exemplo, os algoritmos são capazes de decidir muito melhor que nós. Não é? Porque conseguem chamar um conjunto de informação ao mesmo tempo para decidir num momento preciso sobre uma coisa complexa. Porque são melhor que nós. Nós hesitamos, memorizamos, chamamos, perguntamos, e esse tempo torna tudo mais difícil. Mas nós conseguimos introduzir aquilo que é o pensamento plural. E os algoritmos das plataformas não conseguem introduzir o pensamento plural. Mas a inteligência artificial pode não, pode programá-la para em determinadas circunstâncias que moralmente se colocam determinadas abordam de determinadas soluções, ela deve decidir por esta e não aquela. Mas não é ela a decidir no momento, não está a decidir. Não. Há outra questão que aqui foi abordada, que me parece muito interessante e que se pega um bocadinho na identidade narrativa, que é aquilo que alguns sociólogos chamam agora de a negociação da identidade. Não é? Que nós vamos fazendo também um pouco ao longo do tempo, não é? E que pode ter exemplos mais recentes. Por exemplo, eu ouvi um filme do YouTube de Conan Osiris, e é tão interessante como ele explica que não sabe exatamente para onde vai, mas sabe que a construção de para onde vai acontecendo em passos sucessivos, utilizando aquela linguagem. Por exemplo, não usa as becas, os bués, as cenas, bem, mas ele consegue exprimir isso que é a negociação. A negociação primeiro com o próprio. É no fundo também isto que acontece muito nos transexuais, não é? Quer dizer, a fase da negociação com o próprio, a fase da negociação com a família, a fase da negociação com o meio, com o ambiente, etc. Portanto, a negociação da identidade partindo de um ponto para chegar a um ponto que é diferente. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é esse ponto diferente. É por isso quando se fala da autodeterminação do género, a ideia é que é uma coisa que a gente acorda e diz assim, eu agora sou assim. Não. Porque as influências, as experiências, os estímulos foram acontecendo e as coisas vão ocorrendo num período de tempo, que muitas vezes é longo, muitas vezes não é tão longo. Mas essa é uma fase chamada Identity Negotiation, que é eu comigo mesmo vou encontrando para mim próprio imagens que não são aquelas que eu tinha e que se calhar não são aquelas que eu sei exatamente para onde é que eu quero ir. Portanto, há esse aspecto muito interessante também naquilo que me pareceu ser a sua intervenção. Eu vou voltar a este tema porque eu considero bastante interessante. Agora gostaria de perguntar só ao Luís, pegando numa deixa aqui, que o professor Jorge Soares deixou.
Que é, o exemplo era o Conan Osiris, mas eu aqui pergunto, no caso do Luís, se é possível um artista estar a desenvolver um boneco, ou seja, para a sua vocação artística, e se isso mexe com a sua identidade individual como pessoa, como filho, como pai, como irmão. Porque aqui neste caso o que me parece é que nós estamos a ver a criação ali de um artista, de um cantor, mas será que depois no seu íntimo aquela pessoa também sofre a mutação que o seu boneco sofre na esfera pública, na esfera artística? Eu acho que sim, no seu íntimo acho que sim. É o que o professor Jorge Soares disse sobre esta negociação. Eu acho que esta negociação da identidade do ponto de vista da criação, do ponto de vista de género, do ponto de vista da família, efetivamente, é uma negociação que eu diria quase espontânea e ignorante de si mesma, ou seja, não é uma negociação consciente no sentido em que, no caso de um criador artístico, pelo menos, cada passo leva ao passo seguinte, não é? Portanto, eu costumo dizer muitas vezes que os projetos se constroem a si próprios. Portanto, eu só tenho que estar atento aos momentos de encruzilhada e tenho que ter confiança que aquilo tudo no final vai funcionar por uma qualquer ordem cósmica, quase, uma coisa estranha. Portanto, a única coisa que eu sei é que lanço pontos de partida, a equipa começa a trabalhar, escolhemos objetos, escolhemos as imagens, o que for, vamos dia a dia trabalhando sobre o que nos vai aparecendo, as influências do dia a dia, se o ator vem mais nervoso porque teve um problema qualquer pessoal, ou se um objeto cai, ou se parte, ou se há uma coisa. Portanto, tudo isso é integrado a cada momento no processo de criação artística. Portanto, vai obrigando a um desafio a par e passo, segundo a segundo, que depois desemboca numa conclusão artística, enfim. Evidentemente, os protagonistas desta mudança, desta evolução, sofrem com ela, ou seja, evoluem com ela. Eu hoje em dia, muito dificilmente, olho para trás e penso em mim como ator no sentido básico, digamos assim, do termo. Não consigo já olhar para mim nessa perspectiva. Já me considero muito mais realmente uma outra pessoa. Eu sou realmente uma outra pessoa. Até porque a minha vida teve portanto, eu licenciei-me em medicina veterinária, depois fui para o teatro, portanto, fiz o conservatório, depois fiz língua e cultura italiana. Portanto, os meus interesses são tão dispares. Depois nasci em Moçambique, vim com 16 anos para a Europa. Portanto, há aqui uma mistura que realmente aquela pessoa que nasceu em Moçambique, no norte de Moçambique, onde meu pai fazia investigação veterinária, não tem nada a ver com esta pessoa que é hoje, e que eu não sei como é que vai continuar a ser, não é? Eu não sei qual vai ser o resto, mas efetivamente há uma preocupação de nunca ancorar de uma forma segura num caminho, num olhar, numa linha, mas de continuar sempre à procura. Portanto, o lado da investigação por isso eu digo que a Carnal tem uma estrutura de criação e investigação artística, porque nós andamos sempre, quando encontramos uma fórmula que funciona muito bem, que os espetáculos são premiados e não sei o quê, imediatamente ela, pelo menos a mim, deixa de fazer sentido. Eu quero ir à procura de outra, quero ir mergulhar no desconhecido outra vez. Outra realidade. E depois encontro mais e vou evoluindo eu próprio nesse caminho. Uhum. Ana, um fator muito... Sim. Eu acho que a sua narrativa é bom exemplo de que não há uma fronteira demarcada entre aquilo que é adquirido e o que é genético. Ou seja, se nós pegássemos em 50 miúdos que tivessem nascido em Moçambique, também nos mesmos contextos, e tivesse feito o percurso, tivesse vindo a Portugal, provavelmente 49 deles estão aí com um emprego estável, não teriam esse
chapéu interessante que você usa, etc. etc. Ou seja, houve duas coisas. Tem que ser um fator que se transporta nos seus genes, dessa insatisfação e dessa procura e dessa tentativa de mudança de criar uma persona diferente. Não é? E por outro lado, temos um meio bom que lhe permitiu fazer isso, não é? Que não o castrou nessa sua ideia. Portanto, eu acho que temos aqui um bom exemplo de que as fronteiras são fronteiras, não são de borderline, são de borderland. Quando nós pensamos nos refugiados sírios e na Lampedusa, o mar pode ser uma fronteira que é tão grande que separa, mas ao mesmo tempo é por lá que se chega, não é? Portanto, esse duplo caminho, eu acho que pode ser interessante. A sua narrativa é muito curiosa. Sem dúvida. Ana Vasconcelos, é curioso que ao longo do meu percurso tenho reparado que muitas pessoas recorrem às mais diversas técnicas exatamente para irem à procura da sua verdadeira identidade, que muitas vezes julgam perdida. Vou dar exemplos. Por exemplo, numa viagem à Colômbia, reparei que muita gente vai à procura do ayahuasca para tentar encontrar um eu que não encontram no seu dia-a-dia e que depois dessa viagem muitas vezes são bem-sucedidos ou dizem ser bem-sucedidos no seu encontro. Outros recorrem, e também já visitei a reportagem, às mais diversas técnicas do oculto para tentar não só descobrir o futuro, como descobrir causas do seu sofrimento no passado, que estão muito ligadas à construção do seu eu. Porque essa necessidade do ser humano muitas vezes recorrer ao ocultismo ou a substâncias, como no caso do exemplo sul-americano que lhe dei, para se tentar perceber? Ora bem, há aqui uma coisa que eu tenho que vos dar a minha associação e que tem a ver com o que eu fui ouvindo e que depois acaba na resposta que eu posso dar. Eu lembrei-me que ao falar de algoritmos, e no outro dia eu penso que o Dr. Jorge Soares estaria naquela noite das ideias, na Gulbenkian. O Boris Cyrulnik chamava a atenção para uma coisa que tem a ver, no fundo, com isto que tem a ver talvez também com a sua história ter sido assim e não outra, que é a resiliência. Portanto, a resiliência é esta capacidade que nós temos de nos equacionar mesmo quando as coisas nos correm mal. E a gente quando mantém a experiência, há pessoas que não têm a experiência. Por outro lado, há aquela ideia também de, pensando aqui, eu estava-me a lembrar do filósofo Bolas, que diz que há muita coisa que a gente sente que não consciencializa. Isso tem a ver com o inconsciente de Freud, também aquilo que nos põe a nós sempre um bocado com a cabeça em água. E isto faz-me pensar, agora para responder assim, que quer quem tem resiliência, quer não tem, e quem tem não tem sofrimento mental, e quem não tem resiliência tem sofrimento mental, e para mim a doença mental é quando a pessoa perde a liberdade de ser quem é. Portanto, a pessoa pode ter uma liberdade de ser quem é e ainda à procura de melhor conhecimento de si no ocultismo ou numa ida à Índia ou ao Polo. Porque há alguma coisa que nesta construção da sua identidade, por qualquer razão dentro dos seus critérios, não lhe é ou coerente ou aceitável. Agora diga-me assim, tão boa quando eu tenho uma identidade narrativa que é completamente coerente e aceitável, estamos bem. Não, porque como nós temos uma identidade dinâmica, lá vem mais outra coisa para nos desassossegar. Mas no fundo, mais do que saber se as pessoas procuram aqui ou ali, é mais pensar no reflexivo, que é porque é que eu procuro. É tal, a pergunta que é importante. E portanto, é saber onde é que eu não me estou a aceitar, ou não estou a aceitar este mundo, ou onde é que eu não estou a ser coerente com as narrativas que digo a mim próprio e com os outros, para poder precisar de procurar outra mudança, outra transformação.
Sim, sim. Não sei se gostariam de acrescentar alguma coisa a esta questão. Luís? Relativamente à identidade, à ancestralidade da identidade, que é uma questão muito interessante. Só a procura através dos mecanismos que citou. Mas há pessoas que querem encontrar as origens. Isso transporta para um dos problemas éticos atuais mais difíceis de resolver. Tem a ver com o anonimato ou a desocultação do anonimato dos devedores de célebre-gatas nas proposições em culto. Isto é, se tem nascituro, direito a conhecer as suas origens e, portanto, a sua identidade. É um dos problemas mais complexos. Só estou a levantá-lo como problema. Não estou a dar soluções para este problema. Sim. É fácil, não é? Ainda bem que o levantou, porque estamos aqui a falar tanto das fusões, muitas vezes no campo subjetivo e desta importância entre aquilo que é inato e aquilo que é depois, obviamente, transformado consoante o meio e circunstâncias. Eu pergunto, no meio disto tudo, e com as transformações na área das ciências da vida, em que posição se coloca a ética? Ou seja, qual é que é o limite para interferir nesta simbiose? Eu costumo dizer agora que é uma espécie de gramática do século XXI, quer dizer, não no sentido da gramática funcional com as palavras certas nos lugares certos, mas pôr os princípios e valores naquilo que hoje se chama muito da ética cotidiana. Não é a ética do progresso científico e tecnológico, dos ensaios dos descobrimentos, mas é da resolução dos problemas comuns do dia a dia. É aí que eu acho que a ética como discurso tem mais utilidade. Importante é não banalizar muito, porque se utiliza o termo como expressão individual, como expressão de deontologia, e a utilização demasiada pode abastardar o termo e vulgarizá-lo. Isso fala-se da Comissão de Ética da Assembleia da República. Isso serve para quê? Para saber se os senhores deputados podem fazer umas coisas que não devem. E que geralmente conclui que talvez não devessem, mas sendo assim talvez fique tudo igual. Portanto, eu acho que hoje a ética é necessário levá-la às escolas. Não é uma disciplina nova, não é criar mais um professor, não é um especialista. Não, é uma coisa que tem a ser falada. Dilemas éticos é o que nós temos na nossa vida diária. Eu gostaria de perguntar se alguns dos elementos do painel gostariam de acrescentar mais alguma questão, porque senão eu iria abrir esta sessão a perguntas e respostas para tornar também aqui esta conversa mais dinâmica com os nossos espectadores. Gostariam de acrescentar alguma coisa ou passamos às perguntas e respostas? Vou fazer uma pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, mas não resisto e quando pensei neste painel, nas várias nuances da identidade, da fronteira, enfim, de tudo um pouco falámos aqui, mas a pergunta decisiva é, afinal, o que é que influencia mais, e pensando naquilo que o exemplo que deu de si próprio, o que é que no final do campeonato, o que é que conta mais? É a parte genética, aquilo que nós recebemos da nossa herança genética, ou o meio em que estamos inseridos, a educação que temos, enfim, as circunstâncias todas? Isso é bastante interessante, Carlos, até porque o Luís, pelo que eu percebi, o seu pai era veterinário, o Luís acabou por seguir também essas pisadas, não é? Sim, segui um bocadinho E por depois acaso, acabou mas por, enfim, foi. E depois acabou por virar e ir para um caminho completamente diferente. Mas há aqui estes dois lados. Pois. Não, eu tenho, quando o professor Jorge falou enfim, na sua última intervenção, a questão da hereditariedade, a questão dos pais. Eu sinto que tenho,
tive possibilidade de mergulhar nesta aventura de uma vida realizada graças a eles, sem dúvida nenhuma, e encontro em mim frequentemente, então hoje já mais velho, momentos de quase réplica de um e do outro. Vejo-me de fora e estou completamente a ver o meu pai, que quando se deitava arrumava a mesinha de cabeceira meticulosamente com o livro, tudo tinha que estar à esquadrinha. E eu sou exatamente assim nas instalações. A minha mãe, com uma doçura, uma mulher maravilhosa. Portanto, sem eles, de certeza que nada disso teria acontecido. Agora, efetivamente, depois, os desafios que a vida me foi colocando foram e um bocado uma capacidade de aventura, que eu acho que é uma coisa que realmente é muito minha. Os meus irmãos, por exemplo, que supostamente têm os mesmos pais, supostamente não têm, não têm esta ânsia de aventura e de desconhecido permanente que eu tenho. Porque eu, assim que encontro uma espécie de uma tábua de salvação, enfim, um terreno firme, eu imediatamente me desinteresso e quero ir para o mar outra vez, enfim, quero ir outra vez para a instabilidade, quero ir à procura. É isso que permite, se calhar, de chegar à criatividade. Exatamente. Mas eu gostava de ouvir o que o Jorge Vaz tem a dizer também sobre esta pergunta, se calhar, $1 milhão, como eu digo, é uma pergunta tramada, mas temos uma tertúlia também. A resposta é assim, no fundo, quer dizer, quem é que devemos estar gratos? O pai, a mãe ou o ambiente? Só que o ambiente é muito criado, quer dizer, a marca inicial é também do pai e da mãe. Pode não ser, não é? Pode não ser. Pode não ser. Mas, na verdade, a inquietação evolui. Mas também a possibilidade de ser inquieto também foi bem acolhida. Portanto, não foi contrariado. Isso quer dizer que lá estamos outra vez na história da fronteira, que pode ser uma coisa que junta, uma coisa que eu faço. Eu acho que não temos aqui uma forma de definir nem percentualmente a quem é que devemos ficar mais. Dois irmãos, exatamente, nascendo da mesma família, tendo as mesmas características, até dois gêmeos. Dois gêmeos. E um permanece com os pais num determinado contexto social, num determinado contexto familiar, e há um que vai para um. O que é que no final vai acontecer com os teus dois? Foram feitas já reportagens muito em 2006. Eu disse que eu não sei definir se é errado ou se é apreendido. Isto é, eu toco ao sino de pôr as canetas todas de determinada maneira, se isso veio nos genes, ou se ele ouviu fazer e repete o gesto. E, portanto, estamos um pouco a fazer a dar a volta. Não, eu não vou fazer. Há muitos estudos. Eu estava a pensar no Fernando Gil e naquela noção que ele tem das coisas serem claras. Que ele liga com a evidência. O que é que para nós é evidente? E há imensos estudos, desde os anos 50, do século passado, sobretudo relacionado com o autismo, sobre gêmeos homozigóticos. O que é que acontece? Há uma nova maneira de ver as coisas que é a bioquímica. E isso é uma chatice, apesar da gente tomar tantos remédios. A bioquímica é qualquer coisa que a gente diz assim: nós somos química, mas a gente sabe muito pouco sobre isso. O que eu às vezes penso é que, quando eu comecei a ser pedopsiquiatra nos anos 70 e tal, havia uma grande esperança que a gente dissesse: é tudo genético. Depois, com os novos estudos da psicanálise e com novos estudos da ciência, vai-se dizer, afinal não, afinal tem que se juntar, sobretudo é o social. E estávamos nos grandes sociólogos americanos.
Na altura em que Fim do século XX. Agora veio a baralhação, também com o nosso mundo da crise, não é? E quase que parece, e eu não sei agora aqui apelar à ética, mas às vezes apetece pensar um bocado assim, que é: eu tenho à minha mão, se sou organicista, estudos da organicidade que me dizem organicidade. E tenho estudos da psicodinâmica que me dizem psicodinâmica. Até que ponto é que, e há bocado o professor Jorge Soares estava a falar da ética, eu acho que cada vez mais a gente percebe que a ética tem que ser ação. Por causa disto, porque muitas vezes falarmos com conceitos, acabamos por estar a fazer falácia. Mas a sua experiência de vida, em que é que correr? Da minha experiência de vida, eu compreendo sempre os miúdos ou os jovens, e agora muitos deles já são adultos porque eu já tenho muitos anos disto, como um contínuo, em que houve qualquer coisa que aconteceu. É o bad chance. Por acaso. E os bons estudos retrospectivos de evolução de, por exemplo, gêmeos, o acaso é fundamental. Não é? Porque o Boris Cyrulnik também dizia isso na Gulbenkian no outro dia, ligado à resiliência, que é, há um acaso, e eu penso que todos nós temos esses acasos. Portanto, e tem a ver com a plasticidade neuronal. Se há um acaso e eu estou deprimida, eu fecho-me. Se eu estou com muito medo, medo traumático, eu não avanço. Se somos aqui como o meu colega do lado, ou como um bom cientista que diz assim: espera lá, se isto é assim, então espera lá, vamos já para outra. É a curiosidade, é o seeking, que é das nossas emoções primárias e que tem a ver com isso, tem a ver com a gente pesquisar bem e não fechar o pensamento. E responder a essa pergunta, eu não sei se ela é de tantos dólares, mas ela, neste momento, é uma falácia responder. E temos que viver com isso. Agora bem, a minha pergunta é praticamente dirigida a todos. E tem a ver com uma pergunta que é feita, ou um questionamento que é feito agora nos nossos dias, particularmente em Portugal. Diz-se muitas vezes na imprensa e dizem certos grupos sociopolíticos que estamos a perder a identidade. Ora bem, o que era a tal identidade que nós tínhamos e que identidade é que nós perdemos ou ganhamos? Eu gostaria de ouvir o Sr. Professor e depois também as outras pessoas sobre este assunto e até o moderador, que trabalha também com estas coisas, se faz favor. No mundo global, nós adquirimos identidades de outros locais, de outros lugares. A perda de identidade é, no fundo, um discurso do Brexit. Absolutamente isso. Nós já não somos mais ingleses, temos aqui esta enorme comunidade de imigrantes, esses é que vão ficar com os nossos recursos e, portanto, este é um discurso que até é perigoso. Pode conduzir a algum populismo, não é? Porque virar sobre si próprio no mundo global já não é mais possível. Portanto, a nossa identidade vai buscar coisas de vários sítios. Nós que fizeram ciência, que estiveram em laboratórios a fazer estágios ou a fazer trabalhos académicos, adquirimos coisas desses países. Eu tenho um filho que é quase apátrida, portanto, tem uma identidade muito diferente de outros que sempre cá viveram. É claro que isto é o jornalismo tem que usar umas palavras, umas vulgatas, e essa da perda da identidade é um pouco isso, mas é geralmente associado a um discurso um bocadinho histórico. Luís? Eu acho que não há perdas de identidade, há identidades, nem há uma identidade, há identidades. Portanto, cada um de nós é uma identidade. Não consigo. É um sentido coletivo. Pois, mas sim, mas não. Sim, mas não me. É no sentido de Sim. identidade enquanto
civilização, enquanto Sim, enquanto coletivo, não é? coletiva. Coletivo. Sim, não, eu percebo isso, mas acho que é uma coisa que evolui tanto e que não sei, É algo. é uma coisa que eu Uma acho constante evolução. não que Não é se de perde, cada mas que se vai um e é de transformando. cada um e é um corpo móvel, é um corpo que não mesmo enquanto coletivo, é um corpo móvel, porque o que é a identidade dos portugueses hoje comparativamente ao que ela era há uns tempos? Era o que as circunstâncias produziram nessa altura. Numa altura era uma identidade de um povo que emigrava, muito pobre, sujeito a umas cinzento, não sei o quê. Depois foi ganhando uma cor e, entretanto, cada vez há mais influência. Portanto, é um corpo em progressão, não é? Portanto, a identidade não é uma coisa estanque, é uma coisa que progride, que evolui, não é? Doutora Ana Vasconcelos? Eu só queria dizer uma coisa, peço desculpa, apesar de tudo, há valores que são valores do próprio país, da própria terra, não é? Nomeadamente a língua. Pronto. Apesar de toda essa plasticidade, Sim, claro. aí temos que fazer como os genes conservadores, não é? Quer dizer, os genes são, no essencial, egoístas, porque querem-se conservar ao longo dos 2 bilhões de vida da Terra, não é? Sim, mas mesmo a língua vai evoluindo, não é, Jorge? Mas mesmo a língua, por exemplo, a questão da língua, eu até sou contra estes últimos acordos ortográficos, mas quer dizer, lá está, até a identidade do Portugal que tinha as colónias não é a mesma identidade do Portugal de hoje, não é? Mas tem influência, tanto que estamos a escrever como, enfim, cada vez mais ligados a outras referências geográficas, portanto, não sei. Fruto da globalização também. Doutora Ana Vasconcelos? Eu coloco noutro cenário, porque como sou psiquiatra e pedopsiquiatra, para mim, quando há alguém, uma pessoa à minha frente, com a sua história que me diz, eu sinto que estou a perder a identidade. E aí é mais fácil, no sentido em que eu vou procurar aquilo que pode não estar a ser ou coerente ou aceitável naquela pessoa dentro dela, com ela própria. E isso também é para uma situação que eu penso que pode depois no fundo também ter a ver com esta ideia que os jornalistas falam nas suas peças de perda de identidade, que é a pessoa não está a sentir bem, quer com o seu Portugal, quer com a sua evolução, quer com o seu país e com o seu sítio. Eu trabalhei muitos anos na Cova da Moura e, na verdade, havia muita perda de identidade porque as pessoas não conseguiam ser felizes neste país. Então, isso era complicado, não é? Da minha parte, do ponto de vista da identidade coletiva, e sendo jornalista, a minha percepção é que a identidade coletiva é muitas vezes uma narrativa passada por vários setores da sociedade, muitas vezes da parte artística, mas muita parte política. Eu acho que a nossa identidade coletiva foi construída muito por um discurso político, principalmente durante o século XX, e agora, numa altura em que os populismos se manifestam cada vez mais na Europa, a frase, o mote perda de identidade tem sido muito usado por um tipo de populismo de extrema-direita para galvanizar alguns dos seus eleitores a sentirem-se lesados na perda da sua identidade coletiva, que tinha sido construída anteriormente, e para avançarem num voto numa tentativa de reconquista dessa identidade coletiva, que não passa, obviamente, na minha percepção individual, de uma construção. Do ponto de vista individual, a perda de identidade, muitas vezes, e isto normalmente é escrito em artigos mais virados para o campo científico, pode vir um pouco da globalização e da perda de algumas referências que existiam em valores tradicionais como a família, uma sociedade cada vez mais individualizada, que poderá ter como efeito que alguns indivíduos sentem a sua identidade flagelada ou meio perdida, exatamente por aquilo que se habituaram das gerações anteriores
devido a uma grande transformação científica, tecnológica, muito rápida, muito abrupta, fez com que eles se sentissem perdidos a nível da sua identidade, dos seus hábitos, daquilo que acreditavam. Próxima questão. Não quero monopolizar, só que Sim. só dizer uma coisa sobre a questão da identidade. Tu desculpa, a questão da perda de identidade não é só de extrema-direita. Durante muito tempo, a extrema-esquerda, Também usou. relativamente à Europa, Falo do que está a e à União acontecer Europeia também, mais hoje. digamos, a identidade. Mas, no entanto, não há dúvida que há características do nosso povo, da nossa nação, enquanto no conceito até jurídico de nação, que permanece. Apesar de todas as influências, apesar de estarmos no mundo global, apesar da União Europeia, continuamos a ser invejosos, continuamos a ser muito desorganizados e viver muito na famosa, uma frase só portuguesa, desenrasca. Há tantas coisas que permanecem e que nós não podemos dizer, que caracterizam um povo, não é? Sim. E portanto, eu aí acho que a identidade do partido vai-se construindo, vai-se adaptando, mas há uma matriz de determinadas características que nos molam e determinados valores praticamente aceitos comuns à esquerda, à direita, todos os tipos de até de religião que definem e caracterizam o país. Estão muito enraizados historicamente, mas também muito dependentes do meio, ou seja, o meio pode ser o clima, a estrutura da sociedade, todas essas coisas que funcionam à volta da comunidade e que a modificam. Falou aí da religião, isso é um assunto importante. Se nós falamos dos nórdicos, eles têm uma forma de se comportar diferente. Sentido de responsabilidade, sentido de cumprimento. Nós, provavelmente, em função das raízes religiosas que são desculpativas, não é? Facilidade de obter o perdão. Mediante, não sei, aquilo que na altura da confissão nos mandarem fazer. Portanto, se fizermos uma pequena análise disso, podia isso é desculpado e isso fica. Aquela noção de cumprimento do dever. É uma questão importante porque nós deixámos, quase que excluímos Deus em uma questão que historicamente está muito relacionada com ele. Não é? A religião, não Deus. E a religião. Sim, mas falámos também muito pouco da questão divina na identidade e no destino, que historicamente foi quase sempre uma explicação das mais rápidas de encontrar para este tempo. É por causa do que o Sr. Professor disse, essa dicotomia que dividiu a Europa e que levou uma guerra dos 30 anos, que era uma guerra religiosa, os protestantes consideraram que a culpa era paga ou estava diretamente relacionada com Deus. Os católicos passavam pela igreja que perdoava ou não. E até se comprava o pecado, o perdão. O Leão X fez. Não era só a bula, o Leão X fez uma escala de preços para os diferentes pecados. Quem matava pagava mais, mas ficava perdoado. Quem tinha concubinato pagava bastante, mas era menos, até porque ele teria então que pagar muito. E por aí fora, até aos pecadinhos veniais também eram perdoados. Ora bem, isso deu-nos uma circunstância, um cumprimento de culpa totalmente diferente dos outros que a tinham que prestar. E daí também isso vamos ver o Max Weber e os filósofos alemães têm muito nítida essa colocação da responsabilidade diretamente perante Deus e perante a sociedade. Nós passamos por outros crimes e Deus vai perdoando pelo caminho, portanto nós vamos salvando sempre entre as malhas da lei e pagamos e pronto, e ficamos livres do pecado. Muito bem, gostaria de perguntar-vos mesmo a acabar se há alguma derradeira questão que queiram fazer de uma forma muito rápida e direta. Exatamente. Alguém gostaria de deixar uma última questão? Caso contrário, agradeço-vos bastante a presença e espero que tenham gostado desta nossa própria ideia sobre o tema.